Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, primeiro verso. Diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região Itureia e Traconites, e Lisiânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não pratiquem extorsão, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta: mandou prender João. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos e pedir novamente que o Senhor me use com sabedoria, com discernimento, mas também com intrepidez, para que eu possa pregar a tua palavra com fidelidade e o teu nome possa ser exaltado em nosso meio. Eu oro também em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler e de ouvir não se limita a situar o surgimento do ministério de João Batista apenas em um momento histórico e nem
em um local geográfico. A intenção desse texto vai muito além disso, muito além dessas insinuações superficiais. Então, o que esse texto tem a nos revelar? Pelo menos dois aspectos importantes. O primeiro deles, a condição espiritual e moral de uma liderança religiosa que já se encontrava corrompida e envaidecida pelo poder. E a segunda coisa é consequência dessa primeira que eu acabei de dizer. Uma vez que a condição dessa liderança religiosa já se apresentava espiritualmente e moralmente corrompida, envaidecida, restava então a necessidade de restauração dessa tal liderança. Eu quero aproveitar esse texto então para fazer um link justamente com o evento que aconteceu ontem, ou a data que aconteceu ontem e que é comemorada pela nossa denominação. Ontem, segundo sábado de junho, especificamente o dia 14 neste ano, foi o dia dos oficiais eclesiásticos da nossa união de igrejas. Então eu quero convidar você que me ouve nesta noite para pensar comigo, refletir comigo, como esses dois aspectos que saltam do texto têm a ver com o ministério de uma liderança eclesiástica. Falando de uma outra maneira, como é que o ministério de João Batista, a sua mensagem, o seu testemunho, o que tudo isso pode nos ensinar? E ensinar especialmente para quem é líder religioso, para quem ocupa um cargo específico dentro de uma estrutura eclesiástica. Então a pergunta que nós devemos nos fazer hoje, a partir do texto que lemos, é a seguinte: que alertas o texto nos faz acerca do testemunho, do ministério, das funções, da pregação, da mensagem de uma liderança, de uma igreja local? Em primeiro lugar, eu queria que você prestasse bastante atenção o que os dois primeiros versos do capítulo 3 nos dizem. Se puder projetar, eu agradeço. Os dois primeiros versos dizem então o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região Ituré e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Queridos, o primeiro alerta tem a ver com a relação da liderança eclesiástica com o poder. A relação da liderança eclesiástica com o poder. Se vocês prestaram bastante atenção, 7 personagens foram listados aqui, foram elencados aqui. 7 pessoas influentes do ponto de vista político e social e até econômico. Um deles era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio imperador romano daquela época. O primeiro versículo cita Tibério César, o imperador romano. Um homem bastante poderoso.
Além dele, o texto vai citar mais 4 pessoas politicamente influentes, totalizando 5. Nos tempos de hoje, poderíamos dizer 5 políticos, 5 governantes, sendo um o maioral de todos, que era o próprio imperador. O texto cita Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, seu irmão Filipe, cita também Lisânias. Mas como se não bastasse citar 5 personagens políticos, o texto cita também 2 autoridades religiosas da época. Uma delas é Anás. A outra autoridade religiosa é Caifás. Se você não sabe, Anás e Caifás eram parentes. Anás era sogro de Caifás, os 2 sumos sacerdotes da época. Uma aberração, algo assim extraordinário. Para você entender a gravidade disso daqui, é como se hoje você tivesse em atividade 2 papas na Igreja Católica. Isso não existe. Um papa na Igreja Católica Apostólica Romana só assume quando outro papa sai de cena. Mas aqui, naquela época, o sumo sacerdote também deveria ser único. Oficialmente, o sumo sacerdote era Caifás. Mas a articulação política de Anás era tão grande, ele continuava exercendo tanta influência, que ele mantinha o seu prestígio no meio religioso. Falando o português bem claro, falando bem objetivamente, Anás, apesar de ter deixado o sacerdócio, ele continuava dando as cartas. Era ele quem continuava ditando as regras da caminhada religiosa do povo de Israel. E é interessante, amados, perceber o que Flávio Josefo, talvez o maior historiador da história dos hebreus que já existiu na face da terra, em seu livro que leva o mesmo nome, História dos Hebreus, Flávio Josefo registra, amados, que Anás cedeu aos encantos do Império Romano, cedeu às propostas do Império Romano, que ele próprio, além de se manter influente, além de se manter dando as cartas, veja o que ele fez. A história registra, isso está no livro de Flávio Josefo. Ele diz que ele consegue alçar ao sacerdócio os seus 5 filhos. E além dos seus 5 filhos, ele alça também ao sacerdócio o seu genro, Caifás. Veja como que a politicagem vai tomando conta da vida religiosa, da vida eclesiástica de então, daquele povo. Amados, aqui fica para nós o primeiro alerta. Quando a liderança religiosa de um povo cede aos encantos do poder, começa a se macumunar por causa de intenções escusas, obscuras, queridos, não nos resta outra coisa a não ser a restauração dessa liderança e, por que não dizer, a restauração da própria igreja. Essa era uma necessidade daquela época. A liderança eclesiástica estava corrompida. Corrompida
porque flertava com o poder, flertava com o Império Romano, flertava com os governadores da época. Já não era mais uma liderança isenta, já não era mais uma liderança imparcial, já não era mais uma liderança religiosa que servia com a consciência limpa diante de Deus. Mas as suas escolhas, as suas ações, as suas atitudes agora eram influenciadas por segundas intenções. A igreja estava à mercê do Império Romano, do imperador da época e dos seus governadores escolhidos. Amados, nós precisamos entender uma coisa: a igreja não é nossa. A igreja, se tem um dono, e a Bíblia diz que tem um dono, esse dono não é um homem, esse dono é o Senhor, é o cabeça da igreja, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o pontífice maior, é Ele que é o sumo sacerdote, o supremo pastor, é Ele que é o cabeça da sua igreja. Nós não temos o direito e a liberdade de fazer da igreja aquilo que nós queremos. A igreja não pode ser a cara do pastor A, B ou C. A igreja tem que ser a cara de Cristo. A igreja tem que pensar como Cristo. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 5, a partir do versículo 2, ele diz o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus. Então ele já começa dizendo que o rebanho tem um dono. O rebanho não é do imperador, o rebanho não é do governador, o rebanho não é do pastor, não é do presbítero, não é do diácono. O rebanho não é da família do pastor, não é da família do presbítero, não é da família do diácono. O rebanho é de Deus, a igreja é de Deus. E se você quer conhecer a vontade de Deus, você precisa ler a Bíblia, para saber o que Deus espera do seu povo, para saber o que Deus espera da sua igreja. Então o apóstolo Pedro continua: pastoreai o rebanho de Deus que está sob vosso cuidado. Nós somos os mordomos, nós cuidamos do que não é nosso. Portanto, teremos que prestar contas um dia ao dono do rebanho, ao dono da igreja. Pastoreai o rebanho de Deus que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes, tornando-vos exemplo do rebanho. Uma liderança eclesiástica deve servir como exemplo para os demais. Pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, falando a respeito da nossa denominação, pastores, presbíteros, diáconos e diaconisas precisam ser modelos, exemplos para o rebanho. Seu testemunho precisa ser de tal forma que inspire os mais novos na fé, aqueles que estão chegando, aqueles que nos visitam. Precisam olhar para esses homens e para essas mulheres de Deus e se sentirem motivados, animados, fortalecidos, encorajados. Mas tem um segundo alerta que o texto nos faz. E esse segundo alerta tem a ver com o significado do surgimento, do aparecimento de João Batista naquele contexto, naquela época. E eu queria que você olhasse novamente para o versículo 2. Põe na tela aí para mim, por favor. Verso 2. Leia com bastante atenção o que está escrito aí nesse verso.
palavra então diz assim: sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias. Onde? No deserto. O que isso significa? Queridos, como eu disse, o texto começa mencionando 7 pessoas importantes, 7 pessoas influentes. Todavia, o evangelista Lucas, foi quem registrou essa passagem aqui, ele faz questão de nos dizer que a palavra profética de Deus, depois de 400 anos em oculto, depois de 400 anos de silêncio, ela ressurge, não por meio de Anás, não por meio de Caifás, que era o sumo sacerdote da época, que eram, digamos assim, os religiosos que deveriam estar à frente do povo, ensinando o povo, pastoreando o povo, exortando o povo no melhor sentido da palavra. A Bíblia diz que a palavra profética de Deus não vem por meio desses homens, porque eram homens já corrompidos, a mente já entregue. A palavra de Deus vem então ressurgir naquele contexto por meio de João Batista. É verdade que João Batista pertencia à linhagem sacerdotal, porque o pai dele, diz aqui o texto, era Zacarias. Zacarias era um sacerdote, ele não era o sumo sacerdote, mas ele era um dos sacerdotes. E o sacerdócio naquela época pertencia a uma linhagem, a linhagem da tribo de Levi. Então Zacarias, ele era sacerdote, e João Batista, por ser o seu filho, tinha também prerrogativas de sacerdote. Mas olha o que aconteceu. Preste bem atenção no texto. O que Lucas registrou aqui para nós? A palavra de Deus está dizendo que João Batista, como pertencia à linhagem sacerdotal, ele tinha direitos de ministrar no templo. Todavia, Deus o leva para o deserto, para um lugar distante do templo. Por que será? Por que Deus tirou João Batista daquele lugar? Por que Deus não permitiu que João Batista pregasse no templo e fosse pregar no deserto? Um outro fato curioso a respeito de João Batista: por pertencer à linhagem sacerdotal, de acordo com os costumes da época, e mais do que os costumes, de acordo com as orientações de Deus para aquele povo naquele contexto, todo sacerdote tinha que usar uma vestimenta específica, especial. Mas curiosamente, João Batista, ele não se veste da mesma maneira que os sacerdotes da época. A palavra de Deus diz que João Batista vai pregar no deserto e ele se veste de quê? De pelo de camelo. De uma forma completamente diferente e até esquisito para aquela época. As pessoas olhavam para João Batista e não entendiam o que estava acontecendo. Há um outro fato curioso envolvendo João Batista. A Bíblia ensina que todo sacerdote tinha direito, tinha prerrogativa de comer os pães da proposição. O que é isso? Resumindo a história aqui para a gente. Os pães da proposição eram pães especificamente doados para o templo. E
só poderia comer esse pão o sacerdote. Só ele poderia comer. Mas a palavra de Deus está dizendo que João Batista foi para o deserto, pregar no deserto, não se vestia com as vestes talares, específicas e especiais dos sacerdotes, vestia-se com pele de camelo, e além disso, a comida dele era mel silvestre e gafanhoto. João Batista não fez uso, não se alimentou dos pães da proposição. Veja que curioso, queridos. Tudo aquilo que se esperava de uma pauta extremamente religiosa, eclesiástica, aconteceu de modo diferente na vida de João Batista. Por quê? Amados, aqui vem o segundo alerta. João Batista foi a reação de Deus à profanação do templo, à profanação do culto, à profanação da pregação. Estava tudo contaminado. Estava tudo pervertido naquela época. É por isso que Deus precisou levantar um homem que conservasse a sua consciência limpa diante dele. Alguém que ainda não estivesse vendido aos encantos do poder. Alguém que ainda pudesse pregar a palavra de Deus com isenção, com fidelidade. João Batista foi essa pessoa. João Batista foi aquele que veio anunciar a vinda do Messias. E veio preparar o povo de Israel para se encontrar com ele. Terceiro alerta. Tem a ver com a essência da mensagem de João Batista. Terceiro alerta tem a ver com a essência da mensagem de João Batista. E essa mensagem, meus irmãos, deve ecoar por meio da liderança religiosa, por meio da liderança eclesiástica. Os líderes que estão aqui me ouvindo precisam assimilar tudo isso e colocar em prática. Se já o colocam, precisam aperfeiçoar, melhorar ainda mais as suas práticas, para que o padrão não caia. Para que a igreja continue olhando para nós e se sentindo inspirada, se sentindo motivada. Então eu queria agora com vocês investigar alguns versículos. E eu peço que à medida que eu for citando, se puder aí a mídia e me acompanhar e ir projetando aí também para a gente. Então, por exemplo, em primeiro lugar, a mensagem de João Batista resgata os pilares do Evangelho. Presta atenção no versículo 3. O texto diz assim: ele, João Batista, percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o quê? Batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Olha o versículo 6. A mensagem de João Batista dizia: e toda a humanidade verá o quê? A salvação de Deus. Olha o versículo 8 agora. João Batista dizia para os seus ouvintes: produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Olhem agora para o versículo seguinte, o versículo 9. A mensagem de João Batista incluía a seguinte exortação: e também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E finalmente, olha o versículo 17. Um versículo semelhante, uma ideia parecida. João diz aqui: ele tem a pá
esse ele aqui se refere a Jesus Cristo. Ele tem na pá, ou melhor, ele tem a pá em suas mãos, para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Essa é uma mensagem de juízo, amados. Traduzindo tudo isso aqui, qual é a relação da mensagem de João Batista com a mensagem que nós temos ouvido em muitos lugares hoje em dia? Irmãos, a grande verdade é que em alguns lugares a teologia do arrependimento, da salvação, da vida eterna já foi abandonada. Já não se prega mais sobre esses temas. Já não se fala mais nada sobre isso. No lugar dessa pregação, as pessoas agora estão anunciando a teologia da autoajuda, a teologia da prosperidade. Já não se ouve mais falar da volta de Cristo, do juízo final, do novo céu, da nova terra. Em troca dessas mensagens, amados, que são bíblicas, que são cristocêntricas, que são divinamente inspirados, nós temos ouvido acerca de quê? Da exaltação do eu, em substituição ao amor ao próximo. Agora sou eu e sou eu. E o outro que se dane. A Bíblia diz que todos os mandamentos se resumem em dois. O primeiro e maior deles é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar ao próximo, como a ti mesmo. Então já não se prega mais a respeito do amor ao outro. Já não se prega mais a respeito da generosidade, da compaixão, da misericórdia. Mas nós temos ouvido, em muitos lugares, a pregação da conquista, a pregação da prosperidade, a pregação da multiplicação, a pregação dizendo que você é cabeça, que você não é cauda. Onde está, amado, a entrega, a renúncia, o sofrimento por amor de Cristo? Onde está a nossa devoção, a nossa resiliência, a nossa perseverança? Não temos mais escutado a respeito desses tópicos. Agora é uma mensagem de autoajuda. É uma mensagem de prosperidade. Fazem até você comprar um pedacinho no céu, um terreno no céu. Queridos, quanto a isso, nós precisamos nos lembrar daquilo que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: Paulo, um experiente apóstolo, já no final da sua vida, aguardando somente a sua sentença, que de fato veio e cortou literalmente a sua cabeça. Paulo, você sabe, morreu decapitado pela espada de Roma. Paulo escreve então a sua última carta. E dizem que as últimas palavras de um homem são as mais importantes. As pessoas, quando estão morrendo, quando chegam ao final da vida, parece que elas se sentem inspiradas, humildemente inspiradas, para proferir palavras impactantes. E Paulo, então, reserva essas palavras para a sua última carta, destinada ao seu filho na fé, ao pastor, ao jovem pastor Timóteo. E Paulo, então, escreve, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja, com toda a paciência e sã doutrina. E por que Paulo fala assim? Por que Paulo exorta Timóteo a insistir na pregação da palavra, a insistir na exortação, no aconselhamento, na repreensão, no encorajamento? Paulo explica na sequência: porquanto chegará o tempo em que as pessoas, não suportarão o santo ensino, não suportarão ouvir a palavra de Deus,
serão confrontadas, ficarão inquietas, se sentirão incomodadas e fugirão dela. Paulo então diz: você precisa perseverar, porque esse tempo vai chegar, as pessoas não vão ter paciência, não vão ter vontade, não vão ter ânimo para ler, ouvir, aprender a palavra de Deus. Ao contrário, Paulo vai dizer: sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Ou seja, eu vou ouvir aquilo que eu quero ouvir. Eu vou ouvir aquilo que me agrada, aquilo que massageia o meu ego. Eu não vou ouvir aquilo que Deus tem para me dizer, porque eu vou ser confrontado. Porque Deus vai revelar quem sou eu. Deus vai revelar o que há no meu coração. A palavra de Deus vai dizer, vai descrever a minha natureza. Então isso vai me chocar, isso vai me impactar, então eu não quero. Então eu vou reunir pessoas que falem somente aquilo que me agrada. É o que Paulo está dizendo com outras palavras. Mas em segundo lugar, a essência da mensagem de João Batista resgata a prática das boas obras, o senso de justiça social e o equilíbrio. Presta atenção nisso. Olha o versículo 10, coloca aí na tela para mim, por favor. Preste atenção nas palavras de João Batista. Vejam o que ele diz a partir do versículo 10 até o 14. Então as multidões perguntaram a João. Vou parafrasear aqui. João Batista, você está dizendo que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Nós temos que dar um bom testemunho. O que nós devemos fazer então? Aí João Batista vai dizer. Então as multidões perguntaram a João, o que é que devemos fazer? Ele respondeu no versículo 11, quem tiver 2 túnicas, faça o quê? Reparta com quem não tem. E quem tiver comida? Faça o mesmo. Reparta com quem não tem. Você está vendo uma família passando necessidade? Você tem condições de ajudar? Você pode ser generoso? Então faça isso. Faça isso, não espere ninguém mandar. Não espere ninguém falar para você o que você tem que fazer, porque isso já está escrito. Essa é a vontade do Senhor. Continuando. Versículo 12. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Os publicanos, para quem não sabe, eram os funcionários do governo. Hoje seriam os servidores da União, ou do Estado, ou do município, servidores. Os publicanos, especificamente, cobravam impostos do povo de Israel em favor do Império Romano. Eles eram aqui os fiscais da Receita, os fiscais do governo. Pensa na Receita Federal atualmente. Eram os publicanos. Por isso eles eram tão odiados pelo próprio povo de Israel. Israel odiava o Império Romano pela condição que o Império Romano subjugava o povo hebreu, o povo de Israel. E Israel ficava ainda mais irado porque outros judeus estavam trabalhando para o Império Romano, cobrando imposto do próprio judeu. Então pensa na situação. O judeu não gostava de Roma. Aí outro judeu trabalha para Roma, tirando dinheiro, cobrando imposto do judeu para dar para o Império Romano.
Então era uma briga. E muitas falcatruas aconteciam. Qualquer semelhança é mera coincidência com os dias atuais. Mas vamos para o texto, vamos voltar para o texto. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que nós devemos fazer? Versículo 13, João Batista responde. O que ele responde? Não cobrem mais do que o estipulado. Não cobrem mais. Então para de acharcar, para de meter a mão, para de furtar, cobre o que é devido, cobre o que é justo, é 100, é 100, é 1000, é 1000, é 10 mil, é 10 mil. Agora não vem com essa conversa fiada, querendo, um para você, um para mim, 2 para você, 1, 2 para mim, 3 para você, 1, 2, 3 para mim, não. Isso não é direito, isso não é justo. Versículo 14, também soldados do Império Romano se convertiam, se arrependiam dos seus pecados, iam ser batizados, e queriam saber então como é que eles deveriam viver a nova vida. E eles perguntavam: e nós, o que nós devemos fazer? E João Batista respondeu: não pratiquem extorsão, não façam denúncias falsas, e contentem-se com o salário que vocês recebem. A palavra de Deus é contra o suborno, é contra a extorsão. Então João Batista está ensinando os soldados como é que eles deveriam proceder daquele ponto em diante. Não era para ficar extorquindo o povo, constrangendo o povo, subornando o povo, ganhando dinheiro ilicitamente. Era para trabalhar e se contentar com o seu salário, viver do seu salário, viver de uma forma digna, comendo o pão de cada dia como fruto do seu trabalho, da sua atividade profissional. Não era para viver às custas de ninguém, não era para viver subornando ninguém, extorquindo ninguém, tirando dinheiro ilicitamente das pessoas. Não era para fazer isso. Terceiro lugar, a essência da mensagem de João Batista resgata a exclusiva exaltação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Presta atenção nos versículos 15 e 16. Coloca aí na tela. A Bíblia diz que João Batista, devido ao seu ministério, era muito notado. Embora não estivesse dentro do templo, e sim no deserto, as pessoas iam até ele. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus atrai as pessoas. A palavra de Deus, quando ela é fielmente pregada, ela cumpre os propósitos para o qual é enviada. E as pessoas iam até João Batista, querendo ouvir o evangelho, querendo ouvir o que aquele homem tinha a pregar, tinha para anunciar. E o ministério dele começou a se fazer notório. Ele começou a ganhar publicidade. Se fosse nos nossos dias, ele ia ganhar um monte de like nas redes sociais. Ele ia ter um monte de seguidores no Instagram, um monte de seguidores no Facebook, no YouTube. O canal dele ia estar assim, de inscrito. Ele se tornou uma pessoa notória, pública. E as pessoas corriam para a presença dele, ao ponto de perguntarem para ele: João, você é o Messias? Você é o Cristo? Você é aquele que nós estamos esperando? É você que é o Filho de Deus? É você que vem nos resgatar? É você que vem nos salvar? E João Batista, amados, então, humildemente, ele diz: não sou eu. Eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu sou apenas um homem, eu sou apenas um pregador da palavra, eu sou apenas um anunciador, eu apenas estou preparando vocês para se encontrarem com o verdadeiro Messias, o único Filho de Deus. A glória não é minha, o poder não é meu, não está em mim. Eu não tenho como transformar a vida de vocês, isso só quem faz é Cristo Jesus. Então não precisam me adorar, não precisam me ovacionar.
porque eu não sou digno disso, eu sou um homem como vocês, eu apenas tenho a função de pregar a palavra para vocês. Nós precisamos entender, amados, que dentro de uma igreja, quando a liderança dela se torna uma fogueira de vaidades, quando dentro de uma igreja as disputas internas por poder, por cargo, por destaque, dão a ênfase das pregações, dão a ênfase do ensino bíblico, dão a ênfase das atividades da igreja. Nós precisamos entender que quando o nosso título de servo já nos incomoda, já não serve para nós, e nós galgamos agora os títulos mais honrosos possíveis, e até título de apóstolo, por exemplo, quando é isso que nos satisfaz, amados, então não resta mais um outro caminho. A única solução plausível, queridos, para a igreja de Deus é ser restaurada urgentemente. Se isso está acontecendo em algum lugar, é preciso haver arrependimento e restauração, para que a gente possa contemplar a glória de Deus novamente. A Bíblia nos ensina, queridos, que nós podemos liderar a igreja, nós podemos ter o privilégio de usar o púlpito da igreja para pregar a palavra, nós podemos ter o privilégio de adentrar a vida das pessoas e, de certa forma, conhecer um pouco de suas intimidades, no momento do aconselhamento, no momento daquela conversa, daquele aconselhamento, daquela exortação, que muitas vezes acontece no gabinete pastoral ou em outro recinto apropriado para isso. Nós até podemos adentrar na intimidade das famílias, mas nós não somos senhores delas, nós não somos donos da igreja. O rebanho, eu disse e repito, não é nosso, nós somos mordomos. Nós estamos aqui para cuidar daquilo que Deus colocou à nossa disposição. Nós precisamos entender, amados, que toda glória, que todo louvor, que toda honra é apenas para Cristo Jesus, o nosso Senhor. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, o culto é para ele, essa reunião é para ele e nada é do homem, amados. Então nós não podemos nos apoderar, nos apropriar daquilo que não nos pertence, daquilo que não é nosso. A honra, a glória e o poder pertence unicamente a Cristo Jesus. Foi isso que João Batista disse: não, eu não sou o Messias, não me adorem, não me exaltem. A glória é de Cristo. É Ele que tem que ser adorado. A minha mensagem aponta para Ele, não para mim. É Ele que muda a vida de vocês. É Ele que sustenta a vida de vocês. É Ele que sustenta a saúde de vocês. É Ele que permite que vocês trabalhem, que vocês prosperem. Não sou eu. Eu apenas ensino o caminho, eu prego o caminho, eu falo sobre Ele, mas eu não sou Ele. O que Ele pode fazer por vocês, eu não consigo, porque eu sou limitado, eu sou humano, eu sou pecador como vocês. É Ele que pode. A honra é para Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele. E para finalizar esta mensagem, queridos, preste atenção nos versículos 18, 19 e 20. Projeta aí para mim, por favor, para a gente terminar. A palavra de Deus registra também assim: e assim, com muitas outras exortações, João Batista, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, resumindo aqui a história, Herodes se envolveu com a mulher do seu irmão. Cometeu ali um adultério,
envolvendo o próprio irmão, a própria esposa do irmão. E João Batista denunciou isso. Então, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou, ou seja, agravou a sua culpa, agravou o seu problema. Acrescentou a todas as outras, ainda esta. O que ele fez? Mandou prender João Batista. E você sabe qual foi o final, como foi o final da vida de João Batista. A palavra de Deus diz que numa determinada ocasião, numa festa, promovido pelo próprio Herodes, a Bíblia diz que a cabeça de João Batista foi oferecida. Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista, que ele mesmo havia prendido. Amados, João Batista não teve o final que a maioria das pessoas gostaria atualmente. João Batista não morreu rico. João Batista não teve o seu nome escrito na calçada da fama de Hollywood. João Batista, injustamente, foi decapitado. Apesar de tudo isso, João Batista foi fiel a Deus que o vocacionou. Apesar de todos os males feitos contra João Batista, ele cumpriu cabalmente o seu ministério, que foi de preparar o coração do povo para a chegada do Messias. O meu desejo, queridos, é que a vida e a obra de João Batista, incluindo a essência da sua mensagem, possa servir de inspiração para cada um de nós aqui, principalmente para os oficiais eclesiásticos da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. E falando ainda de uma maneira mais restrita, que a mensagem de João Batista possa servir de motivação para os oficiais eclesiásticos da Igreja Evangélica Congregacional em Soteco. Posso ouvir um amém? Vamos orar mais uma vez?